Meus pais não faziam ideia de que eu era o dono da casa onde eles viviam. Você é um parasita patético de 38 anos. Saia daqui. Eu sou Alex Mitchell, tenho 38 anos, e meu próprio pai chamou a polícia para me expulsar de uma casa que ele não sabia que eu possuía há 5 anos. Tudo explodiu numa terça-feira, apenas uma terça-feira comum de outubro, daquelas em que o ar está ficando fresco e as folhas estão virando tons brilhantes de laranja e vermelho. O tipo de dia que deveria parecer pacífico. Mas na minha família, paz era apenas o tempo de silêncio entre as tempestades. Estávamos na casa dos meus pais, a casa onde cresci, a casa onde minha avó me criou, na verdade, para o que minha mãe, Diane, havia cantarolado ao telefone como um jantar em família. Essa frase sempre era uma bandeira vermelha, um convite lindamente embrulhado para um pelotão de fuzilamento. Na minha família, jantar em família significava que havia uma agenda, e eu geralmente estava nela. A tensão estava tão densa que você poderia tê-la cortado com as facas de bife na mesa. Meu pai, Richard, estava comandando a mesa na cabeceira, sua voz um pouco alta demais, um pouco confiante demais, do jeito que sempre ficava quando estava blefando numa mesa de pôquer ou prestes a pedir algo. Meu irmão mais novo, Ethan, o eterno filho dourado, estava lá com sua nova namorada, Maya. Ela era um espetáculo, grudada no telefone, ocasionalmente olhando para cima para oferecer um sorriso vazio que não chegava aos olhos. Minha própria namorada, o amor da minha vida, Jessica, sentou ao meu lado, sua mão descansando no meu joelho sob a mesa. Ela era minha âncora silenciosa na tempestade que eu sabia que estava se formando. Eu havia ouvido sussurros. Meu melhor amigo e sócio, Trevor, havia me dado um aviso alguns dias antes. Meus pais estavam em apuros novamente, apuros profundos, mas desta vez era diferente. Desta vez eles estavam prestes a perder tudo, e iam fazer isso tentando vender algo que não era deles para vender. Mantive minhas perguntas calmas, medidas. Deixei-os terminar seu brinde autocongratulatório aos novos começos. Então coloquei meu garfo na mesa. Então, ouvi dizer que vocês estão procurando refinanciar a casa, eu disse, mantendo meus olhos fixos no meu pai. Richard estufou o peito. O homem tinha 62 anos, mas ainda carregava a arrogância de um jogador de futebol americano universitário que nunca saiu de campo. Isso mesmo. Encontramos uma grande oportunidade. Um investidor privado que vê nosso potencial. Um investidor privado? Perguntei, minha voz ainda calma, não traindo nada do medo frio se enrolando no meu estômago. Não um banco. Foi aí que aconteceu. Seu rosto ficou de um vermelho escuro e manchado. Ele bateu a mão na mesa, fazendo os talheres pularem e minha mãe se encolher. O que isso tem a ver com você, Alex? Sempre farejando por aí. Sempre julgando. Você é um parasita patético de 38 anos. Você apenas fica por aí, esperando que nós falhemos. Bem, não precisamos de você. Saia. Saia da minha casa. O quarto ficou em silêncio. Ethan olhou para seu prato, de repente fascinado pelo purê de batatas. Diane torceu as mãos, seus nós dos dedos brancos. O aperto de Jessica no meu joelho apertou. Uma mensagem silenciosa de apoio. E eu comecei a rir. Não era uma risada feliz. Era fria, cansada e cheia de 5 anos de segredos. Sua casa, eu disse, a risada morrendo na minha garganta. Isso é engraçado. Os olhos de Richard saltaram. O que é tão engraçado? Já tive o suficiente do seu desrespeito. Ele tateou seu telefone. Seus dedos tremendo de raiva. É isso. Estou ligando para a polícia. Vamos fazer você ser preso por invasão. Ele realmente fez isso. Ele discou 911 enquanto gritava no telefone sobre seu filho vagabundo, que estava se recusando a sair. Eu apenas sentei lá. Não me movi. Apenas distraquei meu próprio telefone, meu polegar pairando sobre um único arquivo. A polícia estava a caminho. E meu pai não fazia ideia de que ele havia acabado de chamá-los contra si mesmo. 5 anos atrás. Para entender por que eu ri, por que aquele momento parecia menos uma tragédia e mais uma piada sombria e inevitável, você precisa voltar 5 anos. Naquela época, eu tinha 33 anos. No papel, eu era o sonho americano. Havia construído uma empresa de investimentos imobiliários comerciais bem-sucedida do zero com meu melhor amigo da faculdade, Trevor. Tínhamos um talento para ver valor onde outros viam decadência urbana. Trabalhávamos horas insanas, assumíamos riscos calculados, e isso compensava. Eu tinha uma vida da qual me orgulhava, uma vida que construí com minhas próprias mãos, tijolo por tijolo, longe da sombra sufocante da minha família. Meu relacionamento com meus pais sempre foi complicado. Essa é a palavra educada. Tóxico é provavelmente mais preciso. Eu era o responsável, o quieto, aquele que tirava boas notas e nunca causava ondas. Ethan era o filho dourado. Ele era o músico, o artista, o espírito livre.
Ele não podia fazer nada errado, mesmo quando estava batendo seu carro de segunda mão, sendo reprovado numa faculdade de artes liberais pela qual meus pais pagaram uma fortuna, ou pegando dinheiro emprestado que nunca pretendia devolver. Meus pais viam sua imprudência como paixão. Eles viam minha estabilidade como entediante. Lembro do meu aniversário de 16 anos. Eu queria um livro específico e raro sobre arquitetura. Havia circulado ele num catálogo por meses. Em vez disso, meu pai me deu uma nota de $100 e um resmungo, e não gaste tudo de uma vez. Mais tarde naquela semana, sem razão alguma, ele comprou para Ita uma guitarra elétrica novinha em folha, top de linha, porque Ita havia mencionado casualmente que estava se sentindo inspirado. Essa era a dinâmica. Eu recebia dinheiro, ele recebia gestos grandiosos. Eu era uma obrigação, ele era um projeto de paixão. Meu pai, um cirurgião antes respeitado cujas mãos agora tremiam mais do que deveriam, nunca perdia uma chance de me dizer que brincar com prédios não era um trabalho de verdade. Minha mãe, uma ex-administradora universitária que se orgulhava de sua inteligência, apenas suspirava e dizia: seja gentil com seu irmão, Alex. Ele é sensível. Sensível era a palavra código deles para irresponsável. A ligação que mudou tudo. Uma quinta-feira chuvosa 5 anos atrás, recebi uma ligação da doutora Patrícia Reynolds. Ela é minha madrinha, uma amiga próxima da família, e a única pessoa naquele círculo em quem eu confiava completamente. Ela era nossa médica de família, e havia visto tudo. Ela soava preocupada. Alex, ela disse, sua voz baixa e urgente. Você precisa vir me ver. É sobre seus pais. Encontrei-a em seu consultório, o lugar cheirava a livros antigos e antisséptico, um cheiro que sempre significou segurança e verdade para mim. Ela não perdeu tempo. Ela deslizou uma pasta manila grossa sobre sua mesa de mogno polida. Não era um prontuário médico. Estava cheia de cartas de bancos, agências de cobrança, e um cassino muito familiar em Atlantic City. O hobby de fim de semana do meu pai não era um hobby. Era um vício completo. Ele havia jogado fora suas economias, sua aposentadoria, tudo. Eles estavam com mais de $750 mil em dívidas, e o banco estava executando a hipoteca da casa em 30 dias. Senti uma estranha frieza entorpecida se espalhar pelo meu peito. Havia raiva, claro, uma raiva branca e quente pelo egoísmo do meu pai e pelo apoio fraco e patético da minha mãe. Mas por baixo disso, havia uma tristeza profunda e dolorosa e um senso de dever esmagador. Aquela casa não era apenas uma casa. Era o único lar real que eu jamais conheci. Meus pais frequentemente estavam ausentes quando eu era criança, ocupados com suas carreiras e uma vida social que nunca parecia incluir seu filho quieto e livresco. Foi minha avó, a mãe do meu pai, quem me criou naquela casa. Ela foi quem me ensinou a ler usando a seção de negócios do jornal. Ela foi quem me ensinou a andar de bicicleta, pacientemente me levantando toda vez que eu caía. Ela foi quem me ensinou a me defender. Seu jardim no quintal, com suas fileiras de tomates teimosos e rosas perfumadas, era meu santuário. Antes de morrer de câncer, quando eu tinha 17 anos, ela me fez prometer uma coisa. Ela estava frágil, deitada numa cama de hospital que eles haviam montado na sala de estar, mas seus olhos ainda eram afiados. Estávamos olhando pela janela para o carvalho antigo no jardim da frente. Ela pegou minha mão, sua pele tão macia e fina quanto o papel. Esta casa é o coração da nossa família, Alex, ela havia dito, sua voz um sussurro fraco. Ela viu alegria e tristeza. Ela viu seu avô partir para a guerra e o recebeu de volta. Ela viu seu pai nascer. Está encharcada em nossa história. Você tem uma boa cabeça nos ombros. Você é o forte. Me prometa que sempre a protegerá. Eu era apenas um adolescente então, consumido com meu próprio mundo of Vard. Não entendi completamente o peso de suas palavras, mas prometi. Agora, sentado no consultório da doutora Reynolds, essa promessa ecoava nos meus ouvidos, um voto solene. Não podia deixá-los perdê-la. Não podia deixar os demônios do meu pai destruírem o último pedaço da minha avó que eu tinha. A decisão. Então fiz algo que ninguém viu vindo. Fui até Trevor. Estávamos em nosso escritório, alto acima da cidade, olhando para o horizonte que estávamos ajudando a moldar. Expus toda a história feia. Ele ouviu, seu rosto sombrio, seu jeito brincalhão usual sumido. Cara, isso é pesado, ele disse, passando a mão pelo cabelo. O que você quer fazer? Você não pode simplesmente dar o dinheiro a eles. Seu pai vai apenas ver isso como a maior ficha de pôquer que já teve. Eu sei, eu disse, o plano já se formando na minha mente, frio e claro. Não vou dar nenhum centavo a eles. Vou comprar a casa. Trevor piscou. Comprar? Tipo, do banco? E exatamente, eles estão prestes a executar a hipoteca. É um ativo em dificuldades. O banco só quer tirá-la dos livros. Podemos conseguir por centavos no dólar.
Através de uma série de empresas de fachada que nossa firma usava para aquisições anônimas, abordamos o banco. Trevor cuidou das negociações. Era apenas mais um negócio para ele, mais uma linha num planilha. Para mim, era tudo. Uma semana depois, estava feito. O banco estava feliz. Oficialmente, a casa agora pertencia a uma LLC numerada que eu controlava. O próximo passo foi o mais difícil. Eu tinha que enfrentá-los. Fui à casa. Eles eram um desastre. Meu pai era um fantasma, arrastando-se por aí de roupão no meio da tarde, evitando meus olhos. Minha mãe estava chorando, seu rosto inchado. Eles me disseram que iam perder tudo, suas vozes cheias de autopiedade. Não havia desculpa, nenhuma responsabilidade, apenas desespero. Respirei fundo e entreguei a performance da minha vida. Falei com alguns contatos, menti, as palavras com gosto de cinza na minha boca. Consegui fazer o banco concordar com um novo arranjo, uma tolerância especial. Eles vão suspender a execução da hipoteca. Vocês podem ficar aqui. Só tem que trabalhar com eles num plano de pagamento. O alívio nos rostos deles era palpável. Minha mãe explodiu em lágrimas, me abraçando com uma força que eu não sabia que ela tinha. Oh, Alex, você nos salvou. Eu sabia que você não nos abandonaria. Meu pai apenas resmungou, a primeira faísca de sua arrogância antiga retornando. Já era hora de você usar esses contatos para algo útil, ele disse. Nenhum obrigado, nenhuma gratidão, apenas um insulto disfarçado. Esse era meu pai. Apenas a doutora Reynolds sabia a verdade completa. Encontrei-me com ela depois. Você tem certeza sobre isso, Alex? Ela perguntou, seus olhos examinando os meus com um olhar analítico de médico. Deixá-los acreditar que ainda estão no controle, que estão trabalhando com o banco? É uma decepção perigosa. É o único jeito, eu disse a ela, tentando me convencer tanto quanto a ela. Se eles souberem que eu sou o dono, o orgulho do meu pai nunca se recuperará e minha mãe vai apenas me ver como um caixa eletrônico ambulante. Assim, eles têm que acreditar que estão consertando sua própria bagunça. Pode forçá-los a finalmente assumir alguma responsabilidade. Ela suspirou, um som longo e cansado. Espero que você esteja certo, ela disse, mas orgulho e vício são forças poderosas. Tenha cuidado, Alex. Este segredo é uma coisa pesada para carregar. Ela estava certa. Por 5 anos, a paz frágil se manteve. Paguei os impostos prediais e o seguro residencial através da LLC. Eles moravam sem pagar aluguel, acreditando que estavam fazendo pagamentos pequenos e simbólicos para um banco perdoador. Mantive minha distância, verificando apenas o suficiente para ter certeza de que a casa ainda estava de pé. Me dediquei ao meu trabalho, ao meu relacionamento com Jéssica, uma arquiteta brilhante e linda que via o homem que eu era, não a família de onde eu vim. Tentei construir uma vida onde o caos deles não pudesse me tocar, mas o caos tem um jeito de se infiltrar pelas rachaduras. Os sinais de perigo. Os sinais começaram devagar, como uma febre que cresce em você. Meu pai começou a falar sobre um novo amigo que havia feito no cassino, um gerente chamado Connor Blackwell que o tratava como um apostador importante. Ele estava tendo aquele brilho antigo e perigoso nos olhos novamente. Minha mãe, desesperada por um milagre financeiro, foi sugada por um daqueles esquemas de marketing multinível administrados por um guru esperto chamado Vanessa Sterling. Ela começou a organizar seminários de investimento na sala de estar, a mesma sala onde minha avó me ensinou a jogar xadrez. A gota d'água veio na forma de um alerta do Trevor. Cara, você precisa ver isso. Ele me mandou uma mensagem, seguida de um link para um arquivo público, uma solicitação de empréstimo, uma grande. Era de uma empresa de empréstimos privados sombria conhecida por suas taxas predatórias e suas conexões com o submundo criminoso. E a garantia que eles haviam listado? Minha casa, a casa da minha avó. Eles estavam tentando pegar emprestado contra um ativo que não possuíam. Estavam prestes a entregar as chaves da minha casa para agiotas. A promessa que fiz à minha avó gritou na minha cabeça. Protegê-la. Soube então que a farsa de 5 anos havia acabado. Havia tentado o jeito silencioso. Havia tentado dar dignidade a eles. Mas como a doutora Reynolds havia avisado, seu orgulho e vício eram fortes demais. Eles não haviam aprendido nada. Haviam visto meu ato secreto de misericórdia não como uma tábua de salvação, mas como uma rede de segurança que podiam abusar sem consequências. Foi por isso que concordei com aquele jantar em família. Sabia que era uma armadilha. Eles iam anunciar seu plano financeiro brilhante e esperar que eu aplaudisse ou saísse do caminho. Fui lá preparado para uma briga. Fui lá para acabar com isso. A confrontação. Então quando meu pai, seu rosto contorcido de raiva, me chamou de parasita e me disse para sair da sua casa, não senti raiva. Não senti mágoa. Tudo o que senti foi o peso frio e duro da verdade que estava prestes a jogar nas cabeças deles.
Uma verdade que havia estado sentada num arquivo digital no meu telefone por 5 longos anos, apenas esperando por este momento exato. As semanas antes daquele jantar desastroso pareciam assistir a um acidente de trem em câmera lenta. E eu era o único que podia vê-lo chegando. O primeiro sinal de alerta real, depois do alerta inicial do Trevor sobre a solicitação de empréstimo, foi uma ligação profundamente perturbadora da Jéssica. Ela estava numa reunião no local para um novo projeto no centro da cidade e soava perturbada. Sua calma profissional completamente abalada. Alex, você não vai acreditar nisso, ela disse, sua voz baixa, como se tivesse medo de ser ouvida. Acabei de falar com um dos empreiteiros, um cara bom, está no negócio há 30 anos. Ele estava reclamando sobre sua sogra sendo enganada. Ela acabou de perder sua casa, um lugar onde viveu a vida toda. Um sentimento frio, afiado e desagradável, me lavou. Enganada como? Alguma empresa de empréstimos privados, ela disse. Fizeram ela assinar alguns papéis que não entendia. Um empréstimo contra a casa com taxas de juros insanas. Ela perdeu um pagamento e eles executaram a hipoteca. Assim mesmo. A coisa toda levou menos de 3 meses. Minha mente estava acelerada. Qual era o nome da empresa? Geis. Ela pausou, tentando lembrar. Alguma coisa com B. Black alguma coisa. Blackwell. Era isso. Blackwell Holdings. Connor Blackwell, o gerente do cassino High Roller. Não era coincidência. Era um modelo de negócio. Meu pai não estava apenas jogando. Ele estava sendo alvo, sendo preparado. Este personagem Connor não era um amigo. Ele era um tubarão e havia sentido o cheiro de sangue na água há muito tempo. Estava usando o ego e o vício do meu pai como uma coleira, levando direto para uma armadilha com minha casa como isca. Desliguei o telefone e imediatamente liguei para Trevor. Preciso que você largue tudo, eu disse, minha voz tensa. Quero saber tudo sobre esta Blackwell Holdings. Quero saber sobre Connor Blackwell. Descubra quem eles são, o que fazem, e com quem mais fizeram isso. Quero uma lista das vítimas deles. Não poupe despesas. Considerado feito, Trevor disse, seu tom totalmente profissional. Ele sabia que isso era mais que apenas um negócio. Enquanto isso, a situação em casa estava piorando. Passei por lá uma tarde sob o pretexto de verificar uma torneira vazando no banheiro de hóspedes. A razão real era medir a temperatura e o que encontrei foi arrepiante. Minha mãe estava na sala com um grupo de cerca de 10 outras mulheres, todas da idade dela, todas com o mesmo olhar de desespero esperançoso nos olhos. Estavam ouvindo com atenção uma mulher num terno branco afiado. Ela era carismática. Com um sorriso deslumbrante e uma voz que pingava promessas de riqueza e empoderamento. Era Vanessa Sterling, a guru do MLM. Ela estava apontando para um quadro branco coberto com diagramas complexos de dovlines e fluxos de renda residual. Não é sobre vender um produto, senhoras, ela estava dizendo, sua voz ressoando com paixão. É sobre vender um sonho. É sobre tomar controle do seu destino financeiro. Porque seu dinheiro deveria apenas ficar parado, trancado na sua casa, não fazendo nada. Minha mãe me viu e sorriu, seu rosto corado de excitação. Alex, venha conhecer Vanessa. Ela é um gênio. Está nos mostrando como desbloquear o valor escondido nos nossos ativos. Vanessa virou seu sorriso de 1000 watts para mim, estendendo uma mão perfeitamente manicurada. Um prazer conhecê-lo, Alex. Sua mãe é uma mulher muito esperta. Ela entende que sua casa não é apenas um lugar para viver, é um recurso de capital esperando para ser alavancado. Senti-me enjoado. Estavam falando sobre minha casa, a casa da minha avó. Estavam sentadas na sala dela, nos móveis dela, planejando como entregá-la para uma golpista em troca de uma caixa de creme facial milagroso e um sonho sem valor. Olhei para os rostos das outras mulheres. Eram professoras, enfermeiras, aposentadas, pessoas boas que estavam sendo alimentadas com uma fantasia por um predador de terno branco. Dei minhas desculpas e saí, o som dos aplausos delas para Vanessa ecoando atrás de mim como um toque fúnebre. A peça final do quebra-cabeça era Ethan. Ele estava namorando Maya há alguns meses e ela estava se tornando uma presença fixa na casa. Ela era uma influenciadora de mídia social, ou pelo menos era assim que se chamava. Toda sua vida parecia ser uma coleção curada de fotos em restaurantes chiques, festas exclusivas e locais tropicais que ela não podia pagar sozinha. Ela parecia legal o suficiente na superfície, mas algo sobre ela parecia errado. Estava sempre fazendo perguntas, não perguntas normais de conhecer você, mas perguntas pontiagudas e investigativas sobre dinheiro. Então, tipo, esta casa é muito antiga, ela havia me perguntado uma vez quando estávamos ambos na cozinha pegando bebidas. Deve valer uma tonelada, certo? Especialmente neste bairro. Tem valor sentimental, eu havia dito, encerrando a conversa. Outra vez ela havia perguntado, e seus pais têm tipo muitos investimentos?
Ethan diz que seu pai era cirurgião. Eles devem estar cheios de dinheiro. Na época, dispensei com uma curiosidade sem tato de uma geração que compartilha tudo online. Agora parecia sinistro. Ela não estava fazendo conversa. Estava coletando inteligência. À noite da verdade. À noite do jantar, o ar estava elétrico com a excitação maníaca dos meus pais. Eles pensavam que estavam à beira de um avanço. Acreditavam que Connor e Vanessa eram seus salvadores. Haviam me convidado lá, percebi com um solavanco enjoativo, não apenas para me informar, mas para se gabar, para finalmente provar ao filho chato e prático que seu estilo de vida arriscado e excitante estava prestes a compensar. Ethan estava praticamente pulando no assento, sua perna se mexendo sob a mesa. Você não vai acreditar no plano que mamãe e papai bolaram, Alex. É genial, absolutamente genial. Maya sentou ao lado dele, um pequeno sorriso sabedor no rosto enquanto sutilmente digitava no telefone sob a mesa. Eu a observei e uma certeza fria se instalou no meu estômago. Ela estava relatando. Foi então que decidi acender o pavio. Não podia deixar continuar nem por mais um segundo. Então, ouvi dizer que vocês estão procurando refinanciar, comecei, minha voz calma, cortando através da conversa animada de Ethan. Fiquei um pouco surpreso que não estivessem passando por um banco tradicional. Estes credores privados, eles podem ser complicados. O rosto de Richard endureceu. Isso não fazia parte do roteiro deles. Sabemos o que estamos fazendo, Alex. Este não é um dos seus negócios chatos e cautelosos. Isso é para pessoas que não têm medo de assumir riscos. Que tipo de taxas estão dando a vocês? Pressionei, ignorando o olhar de aviso da minha mãe. Quais são os termos? As taxas de originação? A penalidade por pagamento antecipado? Vocês fizeram um advogado olhar o contrato? Não precisamos de um advogado, Diane interveio, sua voz estridente e defensiva. Vanessa disse que advogados apenas complicam as coisas e cobram uma fortuna. E Connor tem sido um perfeito cavalheiro. Ele é um amigo. Um amigo. Não pude evitar o tom incrédulo na minha voz. O gerente do cassino onde papai perdeu as economias da vida é um amigo? Foi então que Richard explodiu. A fantasia cuidadosamente construída que eu estava furando não podia suportar a pressão. Sua raiva era o mecanismo de defesa de um homem que sabia, no fundo, que era uma fraude. Ele se levantou, sua cadeira raspando alto contra o piso de madeira, seu rosto uma máscara de fúria. Você não tem ideia do que está falando, ele rugiu, cuspe voando dos lábios. Connor me respeita. Ele vê meu potencial, algo que você nunca fez. Tudo o que você faz é olhar para baixo para nós com seu trabalho chique e sua vida perfeita. Os insultos começaram a voar então, uma torrente de ressentimento que vinha se construindo por décadas. Eu era ingrato. Eu era frio. Eu era uma decepção. Ele desenterrou toda a ofensa percebida dos últimos 30 anos. E então veio a linha que selou seu destino. Você é um parasita patético de 38 anos. Saia da minha casa. Ele ficou lá, ofegante, seu rosto corado com uma sensação de vitória. Havia finalmente me colocado no meu lugar. Havia afirmado sua dominância como rei em seu castelo. Ele não fazia ideia de que o chão onde estava pisando me pertencia. Ele pensou que estava me expulsando. Na realidade, estava apenas abrindo a porta para a verdade entrar. Não alcancei uma pasta cheia de papéis. Isso é coisa de filme. A verdade era muito mais moderna e muito mais humilhante para ele. Enquanto ele gritava e apontava o dedo para a porta, calmamente distraquei meu telefone. A decisão estava tomada. O jeito silencioso havia acabado. Era a hora da tempestade. A revelação. O momento depois que Richard gritou para eu sair foi surreal. Foi como se o mundo entrasse em câmera lenta, o som diminuindo até que tudo o que eu podia ouvir era o bater frenético do meu próprio coração. O som da respiração pesada e irregular dele encheu o quarto. Minha mãe parecia horrorizada, sua mão tremulando até a boca como para abafar um grito. Ethan não encontraria meus olhos, seu olhar fixo num ponto na toalha de mesa. Maya, pela primeira vez, olhou para cima do telefone, um lampejo de surpresa genuína ou talvez preocupação no rosto. A mão de Jéssica era uma rocha na minha perna, seu aperto firme, me aterrando. Deixei o silêncio se estender. Deixei meu pai ficar lá, se banhando no que pensava ser seu momento de triunfo. Deixei-o sentir o peso total de sua autoridade na sua casa. Observei a satisfação presunçosa se instalar em suas feições. Quanto mais alto ele subisse no seu pedestal em ruínas, mais dura seria a queda. Então falei. Minha voz era quieta, quase conversacional, mas cortou através da tensão como um bisturi de cirurgião. Pai, eu disse, usando a palavra que não havia usado para ele em anos, uma relíquia de um tempo antes de tudo quebrar, um tempo quando ele era apenas meu pai. Isso fez pausar, sua tirada furiosa cortada abruptamente.
Você não pode hipotecar algo que não possui. Ele piscou. O trem de sua fúria momentaneamente descarrilado. Do que você está falando? Claro que eu possuo. Vivi aqui por 40 anos. Construí aquele deck com minhas próprias mãos. Morar em algum lugar e possuir são duas coisas diferentes, eu disse. Segurei meu telefone e virei a tela para ele. Tinha a página web do assessor do condado aberta. Na tela havia uma imagem cristalina. Era uma captura de tela do registro oficial da propriedade. Mostrava um mapa de satélite do lote, o endereço, o número da parcela. E na parte inferior, sob o cabeçalho em negrito proprietário registrado, havia um nome. Não Richard Mitchell. Não Diane Mitchell. Dizia Alexander Mitchell. Ele semicerrou os olhos, inclinando-se para a frente sobre a mesa, derrubando seu copo d'água na pressa. Ele não estava usando óculos de leitura. O que é isso? Algum tipo de site falso? Outro dos seus truques tecnológicos. Você sempre foi uma criança sorrateira. Não é um truque, eu disse calmamente, meu coração martelando. É um registro público. Qualquer um pode consultar. Eu possuo esta casa há 5 anos. Desde o dia que o banco ia executar a hipoteca e colocá-los na rua. Diane soltou um pequeno gemido estrangulado. Alex, não, isso não é verdade. Isso não pode ser verdade. Nós fizemos um plano com o banco. Você nos ajudou. Eu ajudei vocês, eu disse. Meus olhos ainda fixos no meu pai, que agora estava balançando ligeiramente. Comprei a hipoteca. Me tornei o banco. O plano era deixá-los morar aqui. Sem pagar aluguel, esperando que vocês se acertassem. Paguei os impostos. Paguei o seguro. Por 5 anos, tenho sido seu senhorio, e vocês nunca souberam. A cor drenou do rosto de Richard. A arrogância, a raiva, tudo simplesmente evaporou. Substituído por uma descrença atordoada e de queixo caído. Ele olhou do telefone para meu rosto e de volta, sua mente se recusando a processar o que estava vendo, o que estava ouvindo. Era como se toda a sua realidade tivesse sido uma mentira, porque havia sido. Não, ele sussurrou, a palavra quase inaudível. Você está mentindo. Estou, eu disse, minha voz endurecendo. Por que não pergunta para a doutora Reynolds? Ela soube o tempo todo. Ela me ajudou a configurar. Mencionar sua amiga mais antiga, minha madrinha. A única pessoa em quem ele confiava implicitamente foi o golpe final. Ele sabia que eu nunca mentiria sobre isso. Ele sabia que ela nunca faria parte de tal decepção a menos que fosse absolutamente verdade. A traição que ele deve ter sentido deve ter sido imensa, mas era uma traição nascida de suas próprias ações. Foi então que ele tateou seu telefone, sua bravata retornando numa onda desesperada e patética. Era o último suspiro de um rei moribundo. Estou ligando para a polícia, ele gaguejou, sua voz rachando. Você falsificou isso. E isso é fraude. Vou fazer você ser preso. Enquanto falava com o despachante do 911, sua história começou a se desfazer. Meu filho, ele está invadindo. Está me mostrando documentos falsos. Ele soava menos como um proprietário indignado e mais como um animal encurralado e confuso. A chegada da polícia. 2 policiais, um homem e uma mulher, chegaram no que pareceram minutos, mas provavelmente foram uns 15. Eles eram calmos, profissionais. Tinham aquele olhar cansado e experiente de pessoas que passam suas noites navegando pelos destroços das vidas de outras pessoas. A oficial feminina, cuja placa de identificação dizia Ramírez, assumiu a liderança. Ok, pessoal, o que está acontecendo aqui? Ela perguntou, seus olhos examinando o quarto, notando o copo d'água derrubado, o rosto com lágrimas da minha mãe, a postura beligerante do meu pai. Meu pai, sua confiança reforçada pela presença de uniformes, apontou um dedo trêmulo para mim. Oficial, este homem está invadindo minha casa. Está se recusando a sair e me mostrando documentos fraudulentos alegando que possui o lugar. A oficial Ramírez olhou para mim, seu olhar neutro. Senhor, isso é verdade? Não disse uma palavra. Apenas entreguei meu telefone para ela. Os registros de propriedade são públicos, oficial, eu disse, minha voz firme. Você pode consultar o número da parcela no site do condado. E está tudo lá. Ela pegou o telefone. Seu parceiro, oficial Jenkins, um homem grande com um rosto cansado, puxou seu próprio smartphone oficial do departamento. O silêncio no quarto era absoluto. O único som era o toque suave dos dedos deles nas telas. Pareceu uma eternidade. Podia sentir todos os olhos no quarto em mim. Meu pai estava vibrando com uma mistura de raiva e medo. Minha mãe estava chorando silenciosamente. A mão de Jéssica encontrou a minha e apertou. Então o oficial Jenkins olhou para cima.
Ele deu um leve aceno quase imperceptível para o oficial Ramírez. O olho da tempestade estava prestes a passar. O furacão estava prestes a atingir meu pai diretamente. A oficial Ramírez olhou para cima do meu telefone. Sua expressão ilegível, uma máscara profissional. Ela o devolveu para mim antes de se virar para meu pai, que estava parado lá com uma expressão de expectativa presunçosa, esperando que ela colocasse algemas em mim. Sua voz era plana, oficial, e carregava um peso que nenhuma quantidade de gritos jamais poderia. Sr. Mitchell, ela disse, e o jeito que disse o nome dele deixou claro que não estava mais se dirigindo a ele como a vítima. Verificamos a informação. O registro público confirma que seu filho, Alexander Mitchell, é o proprietário legal desta propriedade. Meu pai a encarou como se ela tivesse acabado de começar a falar uma língua estrangeira. Seu olhar presunçoso se dissolveu em confusão total. O quê? Não, isso é impossível. Deve haver um erro. Verifique novamente. O nome é Richard Mitchell. Vivi aqui por 40 anos. Não há erro, senhor, o oficial Jenkins acrescentou, sua voz firme mas não indelicada. Ele havia visto esse tipo de implosão familiar antes. A escritura foi transferida e arquivada no condado há 5 anos, 3 meses e 12 dias. De acordo com a lei, esta é a casa dele. As palavras pairaram no ar, devastadoras e inegáveis. A fundação do mundo do meu pai, o próprio chão onde estava pisando, havia acabado de desmoronar sob seus pés. A autoridade que ele havia exercido sobre nós durante toda a sua vida, o poder que vinha de ser o patriarca em sua casa, havia sumido. Havia sido uma ilusão por meia década, uma fantasia que eu tolamente havia sustentado. Ele olhou ao redor do quarto, seus olhos selvagens, procurando por um aliado. Por alguém para confirmar que isso tudo era uma piada terrível. Ele olhou para minha mãe, que agora estava soluçando abertamente, seu rosto enterrado nas mãos, seus ombros tremendo. Ele olhou para Ita, que estava me encarando com uma expressão de horror crescente e algo mais, confusão, como se estivesse me vendo pela primeira vez. Ele olhou para Maya, que de repente estava muito ocupada tentando se tornar invisível, seu rosto pálido. Isso é um truque, Richard finalmente gaguejou, sua voz rachando, desespero se infiltrando. Ele nos enganou. Ele roubou nossa casa. Ele é um ladrão. Prendam-no. A oficial Ramírez deu um passo à frente. Sua mão levantada num gesto calmante. Senhor, esta é uma questão civil. Não estamos aqui para resolver o histórico da sua família. Estamos aqui porque você relatou um invasor. Mas como se vê, você é quem não está na escritura. Tecnicamente, você é um hóspede na casa do seu filho, e se ele pedir para você sair e você se recusar, então você seria quem estaria invadindo. A ironia era tão densa, tão absoluta, que era quase poética. Ele havia chamado a polícia para me expulsar, e ao fazê-lo havia legalmente estabelecido seu próprio status como inquilino sem direitos. Sua jogada de poder definitiva havia resultado em sua humilhação definitiva. Ele murchou. Toda a raiva, toda a arrogância, simplesmente desapareceu, deixando para trás um velho frágil e confuso. Ele afundou numa cadeira da sala de jantar, sua cabeça nas mãos, todo o seu corpo tremendo. Eu não entendo, ele murmurou nas palmas das mãos. Eu simplesmente não entendo. A segunda bomba. E nesse momento, como se por sugestão de algum dramaturgo cósmico com um senso de humor retorcido, meu telefone vibrou, e então vibrou novamente. Era uma série de mensagens do Trevor. Ele havia estado trabalhando sem parar desde minha ligação. Meu coração martelou contra minhas costelas enquanto lia a primeira mensagem. Consegui. Blackwell Holdings é uma empresa de fachada. A trilha do dinheiro leva de volta ao cassino. É um golpe de empréstimo para possuir. Eles miram em idosos com dívidas de jogo, oferecem empréstimos predatórios contra suas casas, e então executam a hipoteca em meses. É crime organizado, Alex. Eles têm uma dúzia de processos pendentes contra eles em 3 estados. Meu sangue gelou, mas havia outra mensagem logo abaixo. E você não vai acreditar nisso. Pesquisei o nome da namorada do Ethan, Maya Rodrigues, através de um banco de dados de investigador particular. Adivinha? Ela não é apenas uma influenciadora. Ela é uma isca. Ela recebe uma comissão por identificar e apresentar famílias vulneráveis para operações como esta. Ela tem um histórico documentado. Ela fez isso antes, 2 vezes. Ambas as famílias perderam suas casas. Olhei para cima do meu telefone, uma fúria fria e dura se solidificando no meu peito. O quarto ainda estava se recuperando da primeira bomba. Eu estava segurando a segunda. Respirei fundo. Não havia como voltar atrás agora. É pior do que vocês pensam, eu disse, minha voz soando com uma autoridade que me surpreendeu até mesmo. Li as mensagens em voz alta, cada palavra. Li sobre o golpe de empréstimo para possuir. Li sobre Connor Blackwell mirando em idosos.
E então, minha voz baixando para um rosnado baixo e perigoso, li sobre Maia. Uma isca, repeti, meus olhos encontrando os dela do outro lado do quarto, paga uma comissão para encontrar vítimas. Todas as cabeças se viraram para Maia. Ela havia ido de pálida para branca fantasma. Seu telefone caiu de sua mão no chão, o som anormalmente alto no quarto silencioso. Ita encarou, seu rosto uma máscara de traição e descrença totais. Maia, ele sussurrou, sua voz rachando. Isso é verdade? Me diga que não é verdade. Ela não respondeu. Não podia. Seus olhos correram pelo quarto como um animal encurralado procurando uma fuga. Ela olhou para mim, para meus pais, para os policiais. Não havia saída. Ela apenas pegou sua bolsa e saiu correndo. Ela empurrou um atordoado oficial Jenkins e correu pela porta da frente para a noite, deixando um rastro de destruição atrás dela. O quarto foi deixado no rescaldo de duas explosões, a verdade sobre a casa e a verdade sobre a conspiração para roubá-la. Meu pai estava quebrado. Minha mãe estava histérica. E meu irmão parecia que seu mundo inteiro havia sido queimado até o chão. O filho dourado, o filho favorito, havia trazido uma víbora para sua casa e ela estava pronta para engoli-los inteiros. O poder não havia apenas mudado. O tabuleiro inteiro havia sido virado e todas as peças estavam espalhadas no chão. O rescaldo. Depois que Maia fugiu, um silêncio pesado e tóxico encheu o quarto. Era o tipo de silêncio que é mais alto que ruído, cheio de fantasmas de palavras não ditas e verdades amargas. Os policiais, vendo que o conflito imediato havia acabado e que isso agora era questão para terapeutas e advogados, se prepararam para sair. Então, Sr. Mitchell, a oficial Ramírez disse, olhando para mim com uma ponta de algo que poderia ter sido simpatia, o que você gostaria de fazer? Como proprietário, você tem várias opções. Olhei para meus pais. Meu pai ainda estava curvado na cadeira, parecendo uma marionete com as cordas cortadas, encarando a parede em branco. Minha mãe estava balançando para frente e para trás, murmurando, e não posso acreditar, não posso acreditar. Eles eram patéticos. E estavam quebrados. Haviam me machucado mais que qualquer pessoa na minha vida. Mas ainda eram meus pais. Nada, eu disse para a oficial, minha voz rouca, por enquanto. Só queria que a verdade ficasse registrada. Ela assentiu, entendendo. Vamos arquivar um relatório documentando a verificação de propriedade e os eventos desta noite. Será um registro público. Se precisar de mais alguma coisa, você tem nosso cartão. Eles saíram, fechando a porta suavemente atrás deles, deixando nós quatro, eu, Jéssica, minha mãe e Ita, nos destroços. Meu pai estava lá fisicamente, mas havia se desconectado, perdido em seu próprio mundo arruinado. Por muito tempo, ninguém falou. O único som eram os soluços baixos e soluçantes da minha mãe. Fiquei perto da lareira, minha mão descansando na bancada de mármore fria. Estava abarrotada com fotos de Ethan, Ethan na formatura do ensino médio, Ethan com sua primeira guitarra, Ethan numa viagem em família para o Havaí. Havia apenas uma pequena foto desbotada de mim de uma viagem para o Grand Canyon quando eu tinha 10 anos. Estava parado de lado, parecendo desajeitado numa camiseta muito grande, um fantasma esquecido no banquete da minha própria família. Finalmente, Ethan se moveu. Ele caminhou até a mesa de jantar e pegou o telefone de Maia de onde ela havia deixado cair. Suas mãos estavam tremendo tanto que ele mal conseguia segurá-lo. Ele o desbloqueou, suponho que conhecia a senha dela, e seu rosto ficou branco enquanto começou a rolar. Só podia imaginar o que estava encontrando. Mensagens entre ela e Connor, provavelmente. Transações financeiras. Uma vida secreta inteira construída sobre mentiras. Ele de repente soltou um som engasgado e gutural e afundou numa cadeira, sua cabeça nas mãos. Havia visto algo que o havia quebrado. Ele olhou para cima do telefone, seus olhos cheios de uma dor tão crua que era difícil de olhar. Não estava olhando para meus pais. Estava olhando para mim. Então olhou para meu pai. Richard havia começado a murmurar novamente, não para ninguém em particular, apenas para o ar. Aquele menino, sempre tão arrogante, tentando controlar tudo. Se ele tivesse apenas ficado fora disso, Connor teria nos ajudado. Ele tinha um plano. Ele ainda estava me culpando, mesmo agora, mesmo depois da verdade ter sido exposta pela polícia, depois da conspiração ter sido revelada. Seu orgulho estava tão distorcido que ele não conseguia ver a verdade. Não conseguia ver que o havia salvado. Só conseguia ver que o havia humilhado. E naquele momento, algo em Ita estourou. Vi nos olhos dele. Foi um lampejo horrível de reconhecimento. Ele estava olhando para nosso pai, um homem quebrado, viciado, delirante, culpando todos menos a si mesmo. E estava vendo seu próprio futuro. Ele viu os mesmos padrões de direito, de responsabilidade, de me culpar por problemas que havia criado. O choque da traição de Maia foi a faísca. Mas isso foi a explosão.
A identidade cuidadosamente construída do filho dourado se estilhaçou. E ele foi deixado encarando o abismo do que estava se tornando. Ele largou o telefone na mesa como se estivesse pegando fogo. Ele cambaleou para trás, sua respiração vindo em ofegadas irregulares, e olhou para mim. Ele caminhou até mim, seus passos instáveis. A última vez que havia se aproximado de mim, foi com um sorriso presunçoso, pedindo $500 para um investimento imperdível na banda do seu amigo. Agora parecia um homem se afogando alcançando uma boia salva-vidas. Alex, ele sussurrou, sua voz rouca. Ele não parecia conseguir dizer mais nada. Apenas ficou lá, suas defesas sumidas, sua arrogância despojada, olhando para mim com os olhos de uma criança perdida. O que, Ethan? Perguntei, minha voz mais suave do que pretendia. Eu preciso de ajuda, ele disse, as palavras quase inaudíveis, forçadas de um lugar de terror puro. Não quero ser como ele. Ele olhou para nosso pai, uma expressão de medo genuíno no rosto. Era a primeira vez em nossas vidas inteiras que ele havia admitido precisar de algo de mim além da minha carteira. Era a primeira vez que ele havia olhado para mim como um irmão, não um rival ou um recurso. Os velhos ressentimentos, os anos sendo o segundo lugar, a raiva por sua crueldade casual, ainda estavam lá, fervendo sob a superfície. Mas olhando para o rosto despedaçado do meu irmão, vi algo novo, uma chance, uma possibilidade minúscula e frágil de que algo pudesse ser salvo deste acidente de trem. Uma aliança, não nascida de amor ou afeição, mas de desespero compartilhado. Ele estava desesperado para escapar de seus próprios demônios, e eu estava desesperado para proteger o último pedaço do legado da minha avó. Ok, eu disse, minha voz firme, a decisão se solidificando na minha mente. Ok, Ethan, mas se vamos fazer isso, fazemos do meu jeito. Não mais mentiras, não mais desculpas, para nenhum de vocês. Olhei para meus pais. Isso vale para vocês também. O passeio grátis acabou. As coisas vão mudar. Minha mãe olhou para cima, seus olhos arregalados de medo, o medo do desconhecido. Meu pai apenas continuou a encarar o espaço. A batalha pela casa havia acabado. A guerra pela família havia apenas começado. Os 6 meses seguintes. Os 6 meses que se seguiram foram os mais difíceis e estranhos da minha vida. Não foi uma limpeza organizada e arrumada com um final feliz em montagem. Foi um processo bagunçado, doloroso e lento de demolição e reconstrução, como limpar um prédio desabado uma peça de escombro por vez. A primeira coisa que fiz foi trazer os pesos pesados. Meu mentor, Harold Blackwood, um magnata imobiliário aposentado que era mais duro que um bife de $2, ficou furioso quando ouviu toda a história. Ele viu o golpe de Connor e Vanessa não apenas como um crime, mas como um insulto pessoal à integridade do mundo imobiliário que havia ajudado a construir. Esses parasitas, ele rosnou pelo telefone, eles dão má fama para pessoas honestas. Vamos enterrá-los. Ele fez algumas ligações. Em uma semana, o escritório do promotor público havia aberto uma investigação formal sobre a Blackwell Holdings e suas afiliadas. O relatório policial arquivado pelo oficial Ramírez, documentando minha propriedade e os eventos daquela noite, se tornou uma peça-chave de evidência. Trevor trabalhou incansavelmente com o escritório do promotor, fornecendo todos os dados financeiros que havia descoberto, criando uma linha do tempo que era impossível de refutar. O castelo de cartas que Connor e Vanessa haviam construído começou a cair, e caiu rápido. A segunda coisa foi estabelecer novas regras. Regras rígidas. Alguns dias depois da grande explosão, convoquei uma reunião na casa. Trouxe Jéssica. A doutora Reynolds concordou em estar lá como mediadora. Meus pais e Ethan sentaram no sofá da sala, parecendo pequenos e derrotados. Aqui está o acordo, eu disse a eles, minha voz não deixando espaço para negociação. Vocês podem continuar a morar nesta casa, minha casa, mas não de graça, e não sem condições. As condições eram inegociáveis. Richard tinha que se inscrever num programa de tratamento para seu vício em jogos e consultar um psiquiatra para uma avaliação completa. Diane tinha que participar de reuniões de Al-Anon 2 vezes por semana para famílias de viciados para lidar com suas décadas de codependência. Ethan tinha que se internar numa instalação de reabilitação de 90 dias para seus problemas de abuso de substâncias, que ele finalmente admitiu serem mais que apenas recreativos. Além disso, continuei, puxando um documento da minha pasta que meu advogado havia redigido, estou estabelecendo um fideicomisso formal e irrevogável para esta casa. A doutora Reynolds concordou em ser a curadora. Vocês pagarão um aluguel mensal ao fideicomisso, uma taxa de mercado justa pela qual serão responsáveis. O fideicomisso cuidará dos impostos prediais e manutenção. Se vocês falharem em cumprir qualquer uma dessas condições, se perderem suas reuniões, se pararem seu tratamento, se perderem um único pagamento de aluguel, o fideicomisso é legalmente obrigado a despejá-los. Sem exceções. Sem segundas chances. Minha mãe chorou, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Meu pai encarou o chão, sua mandíbula tensa, mas não discutiu. Ele não tinha mais luta nele. Mas Ethan,
para minha surpresa, assentiu. Ok, ele disse, sua voz clara. Eu vou fazer isso. Sua aceitação foi a chave. Com Ethan a bordo, meus pais, sentindo-se totalmente encurralados e sem outras opções, relutantemente concordaram. As semanas se transformaram em meses. Ethan foi para a reabilitação. Foi brutal. Visitei-o uma vez cerca de um mês depois. Ele parecia magro e pálido, as sombras sob seus olhos contando uma história de noites difíceis. Mas seus próprios olhos estavam mais claros do que eu os havia visto em anos. Não falamos muito. Sentamos numa sala comum estéril e jogamos uma partida de damas. Ele me contou sobre suas sessões de terapia em grupo. Contei a ele sobre um novo projeto em que estava trabalhando. O silêncio entre nós estava cheio de história não dita. Mas pela primeira vez, não era um silêncio raivoso. Era um começo. Meus pais começaram suas próprias jornadas. Meu pai foi diagnosticado com transtorno bipolar, que, como a doutora Reynolds me explicou mais tarde, frequentemente alimentava sua tomada de riscos maníaca e episódios depressivos. Isso explica seu comportamento, Alex, ela me disse tomando café um dia, seu olhar compassivo. Mas não o desculpa. O diagnóstico me deu contexto, não encerramento. Ele começou a medicação, e o homem raivoso e arrogante que conhecia começou a ser substituído por alguém mais quieto, mais contido, um estranho no corpo do meu pai. Minha mãe lutou em suas reuniões de Al-Anon. Era difícil para ela ver seu comportamento facilitador como um problema. Para ela, sempre havia sido uma forma de amor, de proteção. Mas eu estava apenas tentando manter a paz, ela me dizia ao telefone, sua voz cheia de confusão. Paz a qualquer preço não é paz, mãe, eu dizia. É a rendição. Lentamente, dolorosamente, ela começou a aprender a diferença entre ajudar e prejudicar. Durante esse tempo, Jéssica foi minha rocha. Passávamos fins de semana na casa, minha casa. Não mudamos muito lá dentro, mas começamos a trabalhar no quintal. Puxamos as ervas daninhas espinhosas que haviam sufocado o velho jardim da minha avó, aramos a terra e plantamos flores novas. Rosas, lavanda e uma fileira de tomates teimosos, exatamente como ela costumava ter, lixamos e reinvernizamos o velho balanço rangente da varanda. A cada erva daninha que puxava, sentia como se estivesse limpando um pedaço da história tóxica que havia sufocado este lugar por tanto tempo. E estava recuperando meu santuário. 6 meses depois. 6 meses após aquele jantar fatídico, recebi uma ligação de Ethan. Ele havia saído da reabilitação, morava numa casa de vida sóbria do outro lado da cidade, e trabalhava meio período numa cafeteria. Oi, ele disse, sua voz hesitante. Estava pensando, talvez pudéssemos todos jantar na casa? Gostaria de cozinhar. Eu estava relutante, parecia cedo demais, muito encenado. Mas Jéssica me convenceu. É um passo, ela disse, pegando minha mão. Você não precisa correr uma maratona. Apenas dê um passo. Então fizemos. Foi estranho. O ar estava denso com coisas não ditas. Meu pai estava quieto, quase tímido. Minha mãe se agitava com a comida, seu nervosismo palpável. Mas era diferente. As velhas dinâmicas de culpa e direito haviam sumido, substituídas por uma cortesia frágil e incerta. Depois do jantar, Ethan puxou sua guitarra. Ele tocou uma música que havia escrito na reabilitação. Era sobre família, sobre feridas, e sobre a esperança tênue e aterrorizante de cura. Não era uma grande música, musicalmente, mas era honesta. Era a coisa mais honesta que eu já o havia ouvido produzir. Quando terminou, meu pai pigarreou. Ele olhou para mim, seus olhos lacrimejantes. Alex, ele disse, sua voz grossa com uma emoção que não conseguia nomear. Eu sinto muito, por tudo. Não foi eloquente. Não foi um discurso grandioso. Foi um pedido de desculpas desajeitado e quebrado de um homem desajeitado e quebrado. Mas foi o primeiro pedido de desculpas real que ele já havia me dado em toda a sua vida. Não corri para abraçá-lo. Não disse, está tudo bem, porque não estava. As feridas eram profundas demais para um simples curativo. Apenas olhei para ele, para o pai que estava apenas começando a conhecer, e assenti. É um começo, pai, eu disse. É um começo. 1 ano depois. Já faz mais de 1 ano desde aquele primeiro jantar estranho. As coisas não são perfeitas. Nunca serão. Aprendi que cura não é um destino onde você chega, como um trem entrando numa estação. É uma estrada que você decide percorrer todos os dias, e alguns dias a estrada está lamacenta e cheia de buracos. Meus pais ainda moram na casa. Eles pagam seu aluguel ao fideicomisso todo mês. No prazo. Meu pai continua sua terapia e permanece na medicação. Ele tem dias bons e ruins. Alguns dias ele está lúcido e arrependido. Outros dias está distante e perdido numa névoa de arrependimento.
Minha mãe ainda luta, mas está aprendendo a estabelecer limites, tanto com ele quanto consigo mesma. Jantamos juntos uma vez por mês. Às vezes é tenso. Às vezes, por um momento fugaz, quase parecemos uma família normal. Então alguém dirá a coisa errada ou uma memória antiga virá à superfície, e a tensão retorna. Mas continuamos aparecendo. Ethan está indo bem. Ainda está sóbrio. Ele se mudou para seu próprio apartamento pequeno alguns meses atrás. Ele agora é o gerente da cafeteria, e toca sua música em noites de microfone aberto nos fins de semana. Está economizando para uma sessão de gravação. Falamos ao telefone toda semana. Não somos melhores amigos. Há história demais, cicatrizes demais para isso. Mas somos irmãos. Pela primeira vez, acho que ambos entendemos o que isso significa. Significa aparecer, mesmo quando é difícil. Significa dizer a verdade, mesmo quando machuca. Quanto a Connor Blackwell e Vanessa Sterling, seus impérios vieram abaixo. A investigação do promotor, reforçada por depoimentos de outras famílias que eles haviam enganado, levou a múltiplas acusações de fraude e extorsão. Ambos estão enfrentando tempo sério de prisão. A justiça, acontece, pode ser lenta, mas também pode ser completa. A casa da minha avó, parece diferente agora. E está mais quieta. O ar está mais leve. Quando Jessica e eu ficamos lá, parece nossa. Não é mais um campo de batalha de segredos e ressentimento. É apenas uma casa novamente, um lugar de tijolo e madeira, cheio de memórias, algumas dolorosas, algumas preciosas. Quando sento naquele balanço da varanda, o que consertamos, quase posso ouvir a voz da minha avó, não de uma forma assombrada, mas pacífica, sussurrando na brisa. A promessa que fiz a ela foi cumprida. Seu coração, o coração da nossa família, está seguro. Reflexões finais. Olhando para trás, percebo que manter minha posição naquela noite não foi sobre vencer. Não foi sobre vingança ou provar que meu pai estava errado. Foi sobre traçar uma linha na areia. Foi sobre dizer, até aqui e não mais longe. Foi sobre criar um espaço onde a verdade, não importa quão feia, pudesse finalmente sair. Às vezes, você tem que queimar tudo até a fundação para ser capaz de construir algo novo. O que estamos construindo agora é frágil, incerto e muito trabalho. Mas pela primeira vez na minha vida, parece real, parece honesto. E para mim, isso é suficiente. A verdade sobre propriedade não é apenas sobre escrituras e registros legais. É sobre quem realmente investe no lugar, quem se preocupa em protegê-lo, quem está disposto a fazer os sacrifícios necessários para preservá-lo. Eu possuía aquela casa no papel por 5 anos, mas na realidade, eu a possuía no coração desde que minha avó me fez prometer protegê-la. O que aprendi é que às vezes o maior ato de amor é deixar as pessoas enfrentarem as consequências de suas ações. Por 5 anos, tentei proteger meus pais da verdade de sua situação. Pensei que estava sendo bondoso, mas na verdade estava sendo complacente. Estava permitindo que continuassem vivendo numa fantasia que os impedia de crescer. Quando finalmente forcei a verdade a vir à tona, quando quebrei a ilusão de controle deles, dei a eles algo que nunca haviam tido antes, uma chance real de mudança. Não uma mudança baseada em mentiras ou negação, mas mudança baseada na realidade dura e limpa. Jéssica muitas vezes me diz que ela admira minha paciência durante todo esse processo. Mas a verdade é que não foi paciência. Foi teimosia. Uma teimosia herdada da minha avó, que ensinou plantas teimosas a crescer em solo difícil, que ensinou um menino tímido a se defender, que fez uma casa comum se tornar um lar cheio de amor incondicional. Essa teimosia me ensinou que algumas coisas valem a pena lutar, mesmo quando a luta é longa e dolorosa. Algumas promessas valem a pena manter, mesmo quando custam tudo. E algumas verdades valem a pena contar, mesmo quando quebram o mundo em pedaços, porque só dos pedaços você pode construir algo melhor. A casa ainda tem fantasmas, mas agora são fantasmas pacíficos. As memórias ruins ainda estão lá, mas estão sendo lentamente sobrepostas por novas memórias. Jantares estranhos mais honestos. Conversas difíceis mais reais. O som de Jéssica rindo na cozinha. O som de Ethan tocando guitarra sem estar bêbado ou chapado. Meu pai plantou alguns tomates no jardim da minha avó nesta primavera. Eles não estão crescendo muito bem, ele nunca teve o toque dela para jardinagem, mas ele está tentando. E isso é algo. Minha mãe começou a ler novamente, algo que ela não fazia há anos. Livros de autoajuda, principalmente, mas também alguns romances. Ela me emprestou um na semana passada, algo sobre uma mulher reconstruindo sua vida após o divórcio. Achei que você poderia gostar, ela disse timidamente. Não era o tipo de livro que eu normalmente leria, mas li mesmo assim. E conversamos sobre ele. Uma conversa real, sobre escolhas e consequências e segundas chances. Esses são os momentos pequenos que me fazem acreditar que a luta valeu a pena.
Não os grandes gestos ou as revelações dramáticas, mas as coisas pequenas e cotidianas que mostram que o crescimento real é possível, mesmo para pessoas que pareciam estar além da redenção. Ainda há dias ruins. Dias quando meu pai fica mal-humorado sobre sua medicação, ou quando minha mãe recaía em velhos padrões de fazer desculpas para ele. Dias quando Ethan luta com a sobriedade e considera desistir de tudo. Dias quando eu questiono se assumir essa responsabilidade por toda a família foi a coisa certa a fazer. Mas então lembro da promessa que fiz à minha avó. E lembro que algumas batalhas valem a pena lutar, não porque você tem certeza de que vai vencer, mas porque você tem certeza de que vai se arrepender se não tentar. A casa é minha agora, legalmente e em todos os outros aspectos. Mas mais importante, ela é novamente um lar. Um lugar onde a verdade pode ser dita, onde erros podem ser admitidos, onde o perdão pode ser ganho através do trabalho duro e mudança real. E às vezes, quando o vento sopra através das janelas abertas e traz o cheiro das rosas do jardim, posso quase ouvir minha avó sussurrando: "Bem feito, meu querido. Bem feito."